Columbus Day, the day we celebrate Christopher Columbus, the man who discovered North America and made it the wonderful place it is today. He treated the natives wonderfully and he did so many great things for the world, right? Só que não. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Lily Made in USA. Hoje é o dia do Christopher Columbus, ou vocês conhecem como Cristóvão Colombo, o cara que descobriu a América do Norte. Ou é assim que a gente aprende, né? Desde pequeno nas escolinhas lá, a gente aprende que o Cristóvão, que lá chama Christopher, descobriu a América do Norte, que ele chegou lá, os índios ajudaram ele ajudava eles. E foi uma amizade legal e foi ele que descobriu que existia essa terra linda e pronto, é assim que a gente aprende e desde pequenininho a gente acredita que foi o Christopher que descobriu tudo isso. Só que na verdade não foi bem assim. O Christopher era muito ruim, ele não era uma pessoa boa e muitas pessoas descrevem ele como um cara muito burro, ignorante e vocês já vão descobrir o porquê. Então, começando um pouco com a história, ele descobriu essa parte da Terra, né, em 1492. Só que, na verdade, já existiam pessoas lá e também ele nem chegou nos Estados Unidos, na América do Norte. Ele chegou, na verdade, na América Central, Haiti, Cuba, né, aqueles lados. Ele estava procurando ouro, temperos e muitas pessoas também dizem que o plano dele também era encontrar escravos, só que ninguém tem 100% de certeza disso. Então ele tentou por muito tempo convencer o pessoal a deixar ele fazer essa grande aventura, descobrir essas coisas. Nessa época as pessoas acreditavam que a América do Norte, do Sul, Central, essa parte do mundo não existia. Eles acreditavam que se você saísse da Espanha e fosse da volta, você ia acabar chegando no mesmo lugar, só que do outro lado, né? Eles achavam que não existia essa parte no meio e achavam que não daria pra ir de barco até o outro lado, porque até chegar lá pro meio já ia acabar a comida, ia acabar todos os recursos e todo mundo ia acabar morrendo de qualquer forma. Só que o Colombo, de tanto insistir com várias pessoas, com vários reis, né? Ele conseguiu convencer a rainha e o rei da Espanha a deixar ele fazer essa jornada. Deram 3 navios para ele, a Nina, a Pinta e a Santa Maria, e 90 homens para ajudar ele nessa jornada. Então ele saiu da Espanha, foi indo, e uma coisa que eu ouvi falar é que ele tinha oferecido um prêmio para quem visse a terra primeiro. E esse prêmio era dinheiro, dava mais ou menos a quantidade de um salário do ano inteiro para quem trabalhava no navio, então era muito dinheiro. Só que o cara que viu a terra primeiro, dizem que ele não recebeu esse prêmio. Quem foi que pegou foi o Colombo. Então o cara viu a terra, ficou bem feliz, achou que ia ficar rico e depois o Colombo pegou tudo para ele. Então ele chegou na América Central e já tinha pessoas lá, já tinha sido descoberta. Então ele descobriu nada, na verdade. Chegou lá e as pessoas aceitaram ele e os homens dele com os braços abertos, queriam ajudar, foram muito simpáticos, tanto que no diário dele ele escreveu sobre como esse povo era simpático, queriam ajudar, cheio de amor, né? Eram muito gentis. Só que ele via isso como ignorância, ele achava que isso fazia as pessoas serem burros, ele achava que isso era a oportunidade perfeita para aproveitar da situação e ganhar alguns escravos. E foi exatamente isso que ele fez. Ele escravizou muitas pessoas, dos 14 anos para cima já era escravo, tinha que ficar lá procurando ouro, se não achasse ouro o suficiente morria. Ele matou muitas pessoas e foi uma coisa bem violenta, tem coisas horríveis que ele fez. Não vou ficar falando sobre isso no vídeo, são coisas bem pesadas, você pode até dar uma pesquisada que você vai descobrir. Vou deixar um vídeo pra vocês do Adam Ruins Everything, que ele dá muitos fatos sobre o que o Colombo fez. Quando ele chegou, tinha em torno de 3 milhões de pessoas indígenas lá. 20 anos depois, esse número diminuiu para 60 mil, então foram milhões
que morreram. Algumas pessoas morreram por conta da violência, algumas pessoas acabaram cometendo suicídio, porque eles viam que eles iam morrer de qualquer forma, então faziam uns pactos, era muito horrível e acabavam se matando para evitar a dor bem pior que o Colombo teria causado. Outra coisa que matou muita gente foram as doenças que eles levaram para lá. Nessa época não tinha as vacinas, não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje em dia. Levaram muitas doenças novas e as pessoas acabaram ficando bem doentes. Se eles vissem que a pessoa estava doente, que não poderia trabalhar, eles também já matavam. Ele também começou a vender escravos, então ele pegava o povo de lá, mandava nos barcos para Espanha para trabalharem lá. Ele começou o tráfico humano, ou é isso que muitas pessoas dizem, que ele começou a vender as crianças, mandar nos barcos também. Então o cara que a gente aprende desde pequenininho nas escolas de lá, que a gente aprende que ele ajudava, que era muita gente boa, descobriu que a Terra não era plana. Na verdade, tudo isso era uma grande mentira. Mas por que a gente é ensinado isso? Vocês devem estar querendo saber isso. Eu também estava super curiosa. No dia que eu descobri que o Colombo não era gente boa, eu também fiquei bem confusa em por que a gente aprendeu que ele era gente boa. No ano 1821, um escritor que chamava Washington Irving estava escrevendo a biografia do Colombo, queria contar a história. Só que quando ele viu que essa história era bem pesada, bem triste, ele pensou, não, isso aqui não vai rolar, não vai vender, o pessoal não vai querer ler essas coisas horríveis que ele fez, era muito feio mesmo. Então ele resolveu falar umas coisas bem positivas. Ele falou, o Colombo descobriu que a Terra é redonda, ele descobriu a América do Norte, quando na verdade ele nem entrou nos Estados Unidos, nessa América do Norte, no Canadá. Quem entrou no Canadá e América do Norte dizem que foram os vikings, só que depois o Colombo, com essa descoberta da América Central, dessa parte da Terra, os europeus acabaram indo e conquistando a América do Norte anos depois. Dizem que prenderam ele, foram até onde ele estava e levaram ele de volta para a Espanha, onde ele acabou morrendo. Algumas pessoas dizem que ele morreu por conta da artrite, das doenças que ele estava. Então, ele teve uma morte bem dolorida. O Columbus Day começou porque no século XIX, muitos italianos estavam imigrando para os Estados Unidos. Isso foi depois que os europeus acabaram indo para lá e conquistando a terra, fazendo a vida lá. Então os italianos começaram a ir, só que eles sofriam muito preconceito. Eles não eram muito aceitos lá. Então eles pegaram esse livro, começaram a ler essa versão da história do Washington Irving, e eles chegaram e começaram a espalhar para todo mundo, tipo, olha aqui, foi um italiano que descobriu a América do Norte, vocês deviam gostar da gente, os italianos fazem parte da história norte-americana. E aí as pessoas acharam super legal aquilo e falaram, não, tem que ter um feriado para comemorar esse cara, vamos fazer o Columbus Day. A data que o Colombo descobriu as Américas, eles dizem que foi dia 12 de outubro, mas o Columbus Day é comemorado todo ano na segunda-feira do mês de outubro. Só que muitos estados começaram a abrir os olhos ao que realmente aconteceu e estão mudando o nome desse feriado. Tanto que o meu estado foi esse ano, foi semana retrasada, eu acredito, que o governador acabou mudando o nome. Em vez de comemorar o Christopher Columbus, a gente comemora as pessoas indígenas. Eles já estavam aqui, sofreram muita coisa. Até hoje tem muitas pessoas que sofrem algum tipo de preconceito. Então, em vez de comemorar um cara que veio pra matar todo mundo, que na verdade nem descobriu alguma coisa boa, só fez coisa ruim, a gente agora tá comemorando as pessoas que já estavam aqui e sofreram muito por conta das coisas que ele fazia. Então, lá em Wisconsin agora tornou o Indigenous Day. Tem outros estados que chamam de Natives Day. Tem muitos nomes diferentes que eles estão usando hoje em dia para comemorar as pessoas certas. Eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, mais sobre esse povo nativo americano, porque é um povo lindo, a cultura é uma coisa muito maravilhosa. Tive o prazer de conhecer alguns nativos americanos e conhecer um pouco da cultura deles. Eu acho uma coisa bem bacana. Deixe seu like, deixe um comentário
e logo logo eu volto com mais informação sobre isso. Logo logo também vou fazer uns vídeos sobre o Halloween e também vamos falar sobre o Thanksgiving, que é outro feriado que muitas pessoas enganam. Eles acreditam que a história é sobre a amizade entre os europeus e os nativos americanos. E não foi bem assim. Então logo logo vai ter mais informação pra vocês sobre essa história norte-americana. Espero que vocês gostaram desse vídeo um pouco diferente hoje. E não esquece de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Te vejo na próxima. Bye!